Fala galera, Henrique Ribas com vocês, estou aqui para desmistificar algumas questões que se voltam para o mundo da diagramação, da layout de álbuns, da encadernação e da finalização do seu material. Uma das perguntas que eu e a Album recebemos é muito relacionado à parte de qual que é a diferença de um álbum fotográfico para um fotolivro. Primeiramente vamos entender que o conceito de fotolivro ele tende a parecer mais, digamos, baixa qualidade, mas não é bem assim. Existem fotolivros que estão num nível de superioridade até, quem sabe, maior do que um próprio álbum. Só que existem questões de parâmetros técnicos que podem, às vezes, te dar essa definição, mas não é sempre assim. Eu trouxe aqui comigo, basicamente, dois. Eu tenho esse suposto álbum fotográfico, mas não é. Isso aqui é como se fosse um fotolivro. Você vai perceber isso pelas características de como que ele se abre. A gente tem então aqui uma característica bem interessante do fotolivro, é o fato das páginas serem moles. Isso aqui não é uma revelação fotográfica, isso aqui é uma impressão em papel couché, ou seja, é como se fosse uma impressão gráfica. É uma impressão gráfica feita por uma encadenadora fotográfica, mas utilizando de processos de impressão em papel couché. A encadernação ela é feita através desses papéis moles e por isso você não tem no cartonado e somente a gramatura do papel. E aí a gente tem gramatura de 200, 400, 800. Quanto maior a gramatura, maior vai ser a dureza dessa junção desses papéis. Você então tem essa encadernação onde a gente tem esse abaulado. Normalmente não se tem essa digamos, direcionamento, né, do álbum panorâmico, onde a gente tem exatamente esse abaulado e a gente normalmente perde alguma definição. Existem, aí que entra a questão do requinte dos álbuns, dos fotolivros, existe sim. Os fotolivros, eu vou pressionar aqui só para você entender, que são flat, né, que são panorâmicos, 180 graus, e isso começa a lidar com você tendo parâmetros de maior qualidade. Mas um dos fatores que a gente tem, principalmente relevados à comparação entre um fotolivro e um álbum fotográfico, é o fato da questão visual junto à união das páginas. O álbum fotográfico ele é a junção de um sanduíche, que é o papel fotográfico, um cartonado que vai dar exatamente a espessura, né, a gramatura da união com outro papel fotográfico, trazendo então um produto de maior suposto requinte. Na verdade, ele realmente traz uma qualidade maior de superioridade, e aí a gente tem exatamente isso. Um álbum fotográfico, você vai reparar que eu não tenho nenhum tipo de maleabilidade. Eu tenho aqui uma página fotográfica, outra página fotográfica, e a partir disso eu tenho um cartonado no meio que vai fazer essa junção, e aí eu tenho a possibilidade de ter tranquilamente esses acabamentos, onde que praticamente 100% dos álbuns fotográficos a gente tem ele em linha panorâmica, tá? E aí aqui a gente tem a possibilidade de ter papéis de diferentes qualidades, porque a gente está lidando então com álbuns onde que a revelação fotográfica é o principal ponto, e essa revelação pode ser em tipos diferentes de acabamento, como papel silk, linho, velvet, e essas laminações vão dar características diferentes, um contraste maior, um aveludado, um brilho, um reflexo ou um fosco na sua imagem. E a partir disso, a gente tem então a materialização de acordo com a sua necessidade. Essa materialização vem muito do que você quer, e o que você quer que vai definir. Uma coisa que pode ser vantagem, por exemplo, num fotolivro, né, que é exatamente o fato de a gente estar lidando com revelações, impressões em papel couché, mas é o volume de páginas. Repara o volume de páginas que eu tenho nesse álbum, nesse livro, e o volume de páginas que eu tenho nesse. Eles são basicamente do mesmo tamanho. Mas esse é um 30 por 30 com cerca de 40, 45 páginas. E esse aqui, exatamente, se eu te for ver exatamente o último número da página, são 294 páginas. Então isso tudo vai de acordo com a sua necessidade. Tanto um quanto o outro você vai estar muito bem atendido. As encadenadoras hoje, principalmente no Brasil, estão em altíssimo nível, trazendo um máximo de qualidade. E lembre-se, tudo isso começa num projeto, onde você começa a fotografar, depois edita, depois fotografa, ou melhor, depois edita, depois trata, finaliza junto, por exemplo, com o álbum Design Box para materializar isso tudo num álbum ou num fotolivro para você entregar para o seu cliente ou presentear a sua família.